apanhou, que foi chicoteado, né? Alguém que foi preso por servir a Jesus Cristo, né? Agora está em uma prisão e a Bíblia diz que eles estavam orando a Deus e cantando louvores a Deus. Louvado seja Deus. Isso aqui nos ensina muito, irmãos, né? Porque muitas das vezes nós reclamamos, né, da nossa vida, achamos que a nossa vida está tão difícil que não podemos glorificar o nosso Deus, que não podemos cantar um louvor a Deus ou ir à igreja buscar a Deus, adorar o Senhor. Mas olha para Paulo e para Silas, estavam presos, chicoteados por amor a Jesus Cristo e ainda assim não pararam de adorar a Deus e de louvar o seu nome. Como consequência de adorar a Deus e louvar o seu nome, a Bíblia vai dizer que Deus envia um terremoto e abala as estruturas daquela prisão. A Bíblia diz que as cadeias são abertas, as portas daquela prisão se abrem, as algemas que seguravam Paulo e Silas caem por terra e eles são libertos daquelas algemas e daquela prisão. A história vai dizer que Paulo e Silas são libertos. O carcereiro, quando vê aquele mover de Deus acontecer sem saber o que era, fica assustado, tira a espada da sua bainha e vai tentar tirar a sua própria vida com medo, porque ele pensou: é certo que quando as autoridades verem que os presos foram embora, eles vão me matar porque eu deixei eles fugir. Então a história vai dizer que aquele carcereiro tenta tirar a sua própria vida com a sua espada. Mas Paulo vai dar um grito e vai dizer: não faça nada contra a sua vida, porque nenhum de nós foi embora, todos nós estamos aqui. Louvado seja Deus. Glória a Deus, irmãos. Paulo e Silas tinham tudo nas suas mãos para fugir. As cadeias já tinham se abrido, as correntes não estavam mais nas suas mãos. Mas quem serve a Jesus Cristo, irmão, só vai embora quando Jesus diz que é a hora de ir embora. Louvado seja Deus. Tinha um propósito de Deus que nem Paulo nem Silas sabiam porque estavam naquela prisão. E qual era o propósito? Era salvar o carcereiro da condenação eterna e a sua família. Louvado seja Deus. Quando o carcereiro vê que aquilo ali não foi coisa de homem, mas foi algo sobrenatural de Deus, ele vai olhar para Paulo e Silas e vai dizer: homens, o que é necessário fazer para que eu possa herdar a salvação? Louvado seja Deus. Deus prepara, irmão, momentos especiais e momentos que nós nem imaginamos para trabalhar, para salvar. Louvado seja Deus, aquele que Deus quer salvar. Paulo não queria ir para a prisão, Silas não queria ir para a prisão, mas Deus queria que aqueles dois estivessem ali naquela prisão, porque Deus queria salvar um homem e a sua família. Louvado seja Deus. Nessa noite não é diferente. Nós estamos aqui nessa noite. Foi Deus que preparou esse momento. Deus preparou essa noite para estarmos aqui, irmãos, para ouvirmos a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas entram na casa daquele homem, prega a palavra de Deus, e aquele carcereiro e toda a sua casa ouve a palavra de Deus, aceitam a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da vida deles, são batizados e todos são salvos pelo nome de Jesus Cristo, por confessar a Jesus Cristo como Salvador. Agora, irmãos, aqui nessa noite, nós possamos pensar: olha a importância de pregar a palavra de Deus. O que nós estamos fazendo aqui não é algo de pouca importância, não, irmãos. É algo de muito grande importância. Paulo e Silas pregou a palavra naquela prisão e depois na casa daquele homem, e vidas foram salvas da condenação. Louvado seja Deus. E São Paulo ele vai escrever aos Romanos, no capítulo 10, no verso 16, dizendo: mesmo a palavra de Deus sendo pregada, mesmo Jesus pregando, Paulo vai dizer: nem todos os israelitas creram na mensagem. Por isso Isaías disse: quem creu na nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor. Aí no verso 17, Paulo vai dizer a importância de pregarmos a palavra de Deus. Ele vai dizer: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Quando cada um de nós saímos das nossas casas para escutar a palavra de Deus, a palavra de Deus gera no nosso coração uma fé. Louvado seja Deus. Uma fé para a salvação. Uma fé para a crença em forma de obediência à palavra de Deus. Não é apenas uma fé para receber um milagre de Deus, não. Mas é fé para crer em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Louvado seja Deus. Porque a humanidade tinha se afastado de Deus.
E São Paulo vai escrever aos Romanos, no capítulo 3, no verso 23, dizendo: porque todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Aí Paulo ele vai dizer também no capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de graça de Deus é a vida eterna. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus. O apóstolo São Paulo também escreve aos Romanos,